Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá então para a parte 4 do nosso mini curso aí. Última aula a gente conversou um pouquinho aí, então sobre histograma DX e também o Range Stop, né, que são as duas principais ferramentas estatísticas que nós analisamos diariamente para compor as nossas configurações e parametrizações do robô. Tá? Então cheguei a falar bem rapidamente aí do força DX, do força real, do índice de volatilidade. Vou explicar um pouquinho mais aí como que a gente usa essas ferramentas hoje aí, que ficou bem rápido aí, falei bem por cima na parte 3 do mini curso, tá? Então vamos lá, pessoal, seguinte, vamos direto então para nossas ferramentas aqui, tá? Então vamos para as ferramentas, deixa eu abrir aqui o Força DX. Beleza. Pessoal, o Força DX, para que a gente usa então? A Força DX, Força Real e Índice de Volatilidade são ferramentas que nós utilizamos para a gente dar uma olhada a como que o mercado está se comportando, né? Então não são ferramentas que a gente vai utilizar especificamente para um determinado parâmetro, mas não, é para a gente ter uma noção de quão forte está o mercado em referência a outros dias, tá? Então são ferramentas que nós olhamos para a gente que diariamente, para a gente ter uma noção como que foi hoje o mercado, como que foi ontem em relação à semana passada, a antes de ontem, para a gente ver se é necessário efetuar algum ajuste, porque o mercado aumentou um pouco a sua força e volatilidade, ou está se mantendo, ou ele diminuiu. E também temos que ajustar para efetuar um número de operações razoável. Tá? Então esses indicadores, claro, em conjunto com o range, com o histograma, nós vamos analisar todo o conjunto de informações para tomar a nossa decisão mais acertada possível, considerando que o mercado está mantendo, ou está aumentando, ou está diminuindo a força, a volatilidade e movimentação do preço. Tá? Então o Força DX a gente separa também por índice dólar, né? E a gente tem aqui, ó, o Força DX tem, deixa eu pegar aqui de cima, ó. Então, Força DX índice, Força DX dólar, tá? Então a gente tem um número do diário, pela manhã e pela tarde. O Força DX a gente tomou como base a média 7, tá? A média 7, mas ela não é um indicador que a gente vai ficar variando por média. Então a gente tomou como base a média 7, mas é um indicador único para o dia, tá? De cada ativo. Então a gente considera o diário manhã e tarde, porque a gente sabe que o preço pela manhã tem uma movimentação um pouco mais forte e pela tarde ele tem uma movimentação um pouco mais lenta. Então a gente separou manhã e tarde essa informação do indicador para que a gente possa configurar robôs às vezes específicos para manhã e robôs específicos para tarde, uma vez que a gente sabe que a volatilidade tem uma variação significativa nesses dois períodos. A área nobre do mercado, que a gente sempre considera, é o período da manhã, tá? Então amanhã ali entre 9 e 13 horas mais ou menos, é a área nobre do mercado, é onde tem a maior movimentação, onde tem a maior quantidade de players, liquidez, né? Volume, é nesse momento. Então a gente fala que é a área nobre do mercado, tanto no índice quanto no dólar, né? Então, geralmente nós temos aí 99% do tempo, pela manhã, uma força bem maior do que à tarde em ambos os ativos, né? Isso a gente pode observar no Força DX em vários períodos. Então, olha aí, vamos analisar aqui. Manhã, desde o finalzinho do ano passado ali, ó, 30/12, 67 manhã, 51 tarde, 63 manhã, 48 tarde, já começo do ano. 87 manhã, 56 tarde, 85 manhã, 64 tarde, tá? Esse número é o número, o que a gente faz? A gente pega o histograma DX, tá? Somamos todas as máximas do histograma, então a máxima variação minuto a minuto, e dividimos pelo número de minutos. Isso vai dar uma força que o mercado está, né? Então esse número aqui, 87,63, é a média do histograma, da máxima variação minuto a minuto, dividido pelos minutos, separado por manhã e
tarde, extremamente simples, né? O que a gente já aprendeu ali do histograma, a gente só faz aqui uma média do que ele fez pela manhã e pela tarde. E a gente vai analisar essa informação para saber em cada dia como que está sendo a força e a volatilidade, porque isso dá uma informação importante para a gente, em comparação aos últimos dias. Então a gente consegue ver se o mercado está evoluindo para mais forte ou para mais fraco, ou está se mantendo. Então aqui a gente percebe nitidamente, ó, o último pregão do ano foi o mercado 67, mediano. Depois, primeiro pregão do ano, 63, mediano para baixo. Depois já aumentou a força, 87, e manteve-se com a força mais alta. Olha aí, 85, 70, 88, 81. É claro que vão acontecer oscilações, um dia mais fraco, depois mantém. Então a gente teve aqui, ó, 87, 85 e um dia 70. Não é por causa de um dia mais fraco que a gente vai lá e reconfigurar nosso robô. Não, nós vamos analisar um período. Logo depois o mercado fez 88, 81, entenderam? E depois foi para 67. Não é por causa de um dia que a gente vai reajustar, é por causa de um período. Aí olha que bacana, o mercado fez 68, 56, 58, 57 e nitidamente mostrou pra gente que estava mais fraco, sem tanto volume, sem tanta força. E daí a gente pode fazer um ajuste na nossa parametrização com segurança. E daí manteve 65, 54, 55, manteve lá 2 semanas. Depois aumentou 75, olha aí um sinal pra gente que o mercado estava aumentando. E aí foi para 82, 85, 91, 84. Não é apenas essa informação que vai levar a gente a tomar uma decisão. Não, são um conjunto de informações. É o força DX junto com força real, junto com histograma DX, junto com índice de volatilidade, junto com range stop, a análise gráfica, resultados de robôs, número de operações, tudo isso, todas essas informações compiladas, a gente vai, cada um vai olhar para isso e vai falar, pô, eu vou deixar mais agressivo, vou deixar mais conservador, vou aumentar o meu range stop, vou espaçar um pouquinho mais meus aumentos, vou tornar eles mais relevantes, vai reajustar da forma que acha que mais interessante, né? Mas o importante é isso, não é apenas uma informação, são várias informações que estão entrelaçadas, que vão nos dar ali a capacidade de tomar uma decisão de forma muito mais assertiva do que se a gente estivesse apenas analisando o gráfico. Né? Onde as informações estão ali, tudo que a gente está analisando aqui de força, de range, de histograma, de índice de volatilidade, de força real, é tudo extraído do gráfico. Porém, olhando apenas o gráfico é muito mais difícil da gente analisar os dados. Então a gente tornou isso muito mais fácil com nossas ferramentas estatísticas. Tá? Então, olha o índice de volatilidade aqui. Ele analisa as últimas 4 semanas de movimentação. Cada coluna aqui é manhã, a laranja aqui é a manhã, a azul é a tarde, né? A linha amarela é uma média da manhã e a média da tarde é a linha cinza. Então a gente consegue ter uma informação aqui de como está sendo, geralmente, ó, manhãs mais voláteis que tardes, né? E você consegue ver como estão as médias, ó, média manhã, média tarde. Então você consegue ter uma noção aí de como está sendo o andamento do mercado aqui, como se estivesse vendo de cima, né? Você está vindo de cima, você está tendo uma noção um pouco aérea ali, um pouco mais fácil de visualizar como que está sendo então a volatilidade e movimentação do preço. Então, cada ferramenta aqui tem o seu objetivo, né? Cada ferramenta tem o seu objetivo. E inclusive estamos por lançar uma nova ferramenta estatística que vai ajudar demais, galera, vai ajudar demais. Excelente ferramenta, está praticamente finalizada. Nos próximos dias ou para a próxima semana deveremos estar lançando aí mais uma ferramenta que vai nos ajudar diariamente na análise do mercado, na movimentação do preço, para tornar cada vez a nossa decisão mais fácil, que a gente possa ter o acerto ali com maior facilidade, tá? Olha aí, o Força Real, mesma coisa, galera. Força Real é um indicador em tempo real. Esse aí está disponível exclusivo para os assinantes, né? Que ele consegue de 5 em 5 minutos atualizar a força em tempo real.
Então os outros indicadores a gente olha no final do pregão, depois que já fechou esse aqui não, Força Real a gente tem ele em 5 minutos atualizado, então a gente durante o pregão fica olhando ele para analisar como é que está essa movimentação e após o fechamento de pregão a gente consegue fazer uma análise, um comparativo aí dos últimos 8 pregões em tela. Então fica muito legal. Então a gente pode observar aqui, ó, dia a dia como está sendo a movimentação em cada faixa de horário e foi decorrente dessa ferramenta que a gente desenvolveu aí as janelas de horários, né? Robôs específicos para operar na abertura, para operar no momento mais volátil e conseguimos identificar momentos menos voláteis, onde robôs mais agressivos têm desempenho melhor. Isso aí ajudou muito, galera, ajudou muito. Principalmente alguns métodos operacionais que foram desenvolvidos ali no nosso grupo de operações avançadas, como o B-Killer, né? E outros robôs aí um pouco mais agressivos, a gente consegue selecionar horários específicos para eles operarem com risco muito menor. Então a gente separa aqui, olha, é nítido, entre 10 e meio-dia mais ou menos aqui, o mercado é muito forte. Todos os dias, olha aí, picos muito bruscos. Então a gente vai deixar robôs agressivos fora desse momento de mercado em alguns momentos, em algumas configurações, né? E isso torna o robô muito mais assertivo, com resultados muito mais significativos e consistentes no curto, médio e longo prazo. Então essa ferramenta tem ajudado demais e a gente analisa ela diariamente aí em tempo real, tá? Show de bola aí. Beleza. Bom, força DX a gente viu, índice de volatilidade, força real, a range stop já tinha conversado, histograma DX. Beleza. Agora vamos então tentar montar uma configuração para vocês entenderem assim como que é o conceito, né? Então eu vou montar uma configuração totalmente de exemplo, tá, pessoal? Então não se balizem nessa configuração para operação, seja em simulador real. Eu vou fazer apenas uma configuração simples aqui, só para mostrar para vocês um pouco como é que é o conceito da criação de um robô do zero, tá? Então eu vou utilizar como base o mini índice, que a gente está utilizando desde o início do mini curso, a média 25 também, que a gente está utilizando como exemplo. Então vamos tentar criar um robô na média 25 do índice e eu vou plotar esse robô para vocês, tanto no nosso robô da plataforma SmartBot. Então tá aqui, ó, plataforma SmartBot, nosso robô aberto, nosso robô white box com todos os campos em branco, né? Então vamos desenvolver e vamos aplicar ele também no nosso robô de MetaTrader 5, tá? Então aqui está o nosso robô de MetaTrader 5. A gente vai configurar o mesmo robô que a gente configurar na SmartBot, na MetaTrader 5, para vocês verem como é extremamente simples a parametrização, tá ok? Então beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente está aqui nas ferramentas estatísticas. Então a gente já analisou. Então quem não assistiu ainda as outras aulas, é importante para você entender, né, que eu estou entendendo que todo mundo já assistiu a parte 1, 2 e 3 e nessa quarta aqui eu vou tomar como base todos os exemplos que eu dei nas outras aulas, né? Então tanto o exemplo de histograma, de range, das médias ali, a gente vai tomar como base isso aí, tá? Então beleza. Então utilizando a média 25, vamos voltar ali para o histograma DX. Vamos analisar mais alguns dias de histograma, só para vocês verem então como que a gente tem que analisar para saber como que a gente vai entrar na operação. Então vamos lá para a média 25 do histograma. Ok. Então beleza, pessoal. Então a gente viu que nós temos dias mais fortes, mais fracos, então nós temos que analisar o histograma DX não apenas um dia, né? Nós temos que pegar aqui no site o histograma DX, por exemplo, esse robô que a gente quer fazer na média 25. Então você vai abrir o histograma da média 25 de vários dias e analisar como foi a força de movimentação em cada dia para saber em qual faixa de variação DX você quer operar. Então, por exemplo, nós vimos na última aula aí uma variação DX de uma nota de corte de 240, que teria sido relativamente conservador, né? Conservador. E fizemos até um exemplo numa variação DX de 130, que seria agressivo, né? Beleza. Então aqui nós estamos vendo um outro dia de histograma DX, onde a nota de corte aqui está no 250. Nessa parte de cima, 250, só teria operado na abertura. Depois, todo o resto do dia aqui, na parte de cima, não teria operado. Na parte de baixo, sim, né? Na parte de baixo teria entrado mais ou menos 1, 2, 3, 4, uns 5 ou 6 operações rápidas ali, scalper, teria operado apenas pela manhã. Na parte da tarde, não teria entrado. Então nós consideramos ali nesse dia um DX ali na faixa de 250 a 280 mais ou menos conservador.
teria realizado ali de 3 a 5 operações de forma muito assertiva, talvez praticamente sem aumento de posição, teria entrado e saído muito rápido, né? Então a gente considera ali um DX nessa faixa, um DX conservador. Mais agressivo, o que seria? Eu consideraria um DX um pouco mais agressivo, mas não tanto, a gente pode considerar até um pouco mediano, na média 25, uma variação DX ali na faixa de 180 a 220. Então se a gente pegar aqui na faixa de 180, você teria entrado nessas operações aqui, ó. Não foram muitas na parte de cima, tá? Mas teria algumas operações. Porém, na parte de baixo teria sido um número bem razoável, tá? Então seriam nesses níveis aqui, ó. Um bom número de operações. Então você estaria entrando ali com um DX mediano, nem tão agressivo como um 120, 130, nem tão conservador como um 240, 280, mas você teria efetuado um bom número de operações e entrando ali não tão cedo nem tão conservador, né? Então 180 ali a 190 a 200 seria bem razoável, tá? Bem razoável nesse dia operacional. Vamos lá olhar mais alguns dias aí para a gente ver os parâmetros como que estão acontecendo. Beleza, vamos lá, mais um dia aqui. Vamos lá, média 25. Eu acho que esse foi o mesmo, eu abri o mesmo, foi que dia esse aqui? Dia 17. Vamos abrir dia 13. Beleza, então vamos lá, dia 13. Vamos então, média 25. Ó, aqui a gente já tá vendo um dia mais agitado, hein, galera? Olha aí que legal, tá? Um dia mais agitado, a gente percebe que batendo a nota de corte aqui, a linha azul tá na 250. Operou bastante, tanto para cima quanto para baixo. Em alguns momentos, olha, a gente percebe que ele correu bem do 250, ou seja, o mercado de movimento mais direcional, demorou para fazer um toque na média, né? E aqui a abertura também pressionada, aqui entrando bastante. Então, o que nesse dia aqui seria seletivo e mais conservador? Certamente algo ali perto do 300, né? Entre 280 e 320, pegando nesses níveis aqui, ó. Várias operações aqui e aqui também. Um bom número de operações, mesmo assim conservador. Então a faixa de 300 foi um dia seletivo, ou seja, a gente está vendo que em alguns momentos o 250 pode não ser tão seletivo, 240, e nesse caso o 180, 220 pode se tornar até, nesse dia aqui, ele foi até que não foi mediano, foi até mediano para agressivo. Então tem uma variação aí que acontece diariamente na movimentação. Não é algo que, eu estou operando com 250, ele vai ser seletivo todo dia. Não. Podemos ter dias que o 250 pode ser um pouco mais agressivo, mas em geral ele não vai ser tão agressivo, vai ser mediano pelo menos, né? Mas isso é importante observar. Então a gente não tem um mercado estático que todo dia o 250 vai ser agressivo, vai ser conservador. Não. Podemos ter um dia que o 250 não vai operar para a gente, o mercado foi bem lento. Ou um dia que o mercado acelerou, que o 250 vai entrar bastante, né? E mesmo assim você tem que estar preparado. O que eu digo para estar preparado, o que é? Você vai operar com DX, você quer operar seletivo conservador. Então você analisou ali 5, 10, os últimos 15 pregões, tá? Por exemplo, e viu que, bom, de 250 a 300 é um DX seletivo. Claro, tem dia que o 300 vai entrar, tem dia que o 300 não vai entrar, o 250 vai entrar quase todo dia, às vezes um pouco mais cedo, vai passar um pouquinho mais de calor, outros dias muito assertivo, vai ter essa variação. Não tem como você querer acertar o olho do mosquito todo dia, galera, não existe. A gente trabalha com faixas, né? Então o mercado ele se movimenta, um dia um pouquinho mais forte, um dia um pouquinho mais fraco, mantendo a linearidade ali, né? Então quando a gente mostra o Força DX para vocês, o Força DX está entre 70 e 80, entre 80 e 90, pouco mais, um pouco menos. Então é claro que a gente não vai acertar o olho do mosquito todo, o Força DX vai ser 77. Não, é uma faixa. A maior probabilidade pelos últimos dias ali, últimos meses, é que o Força DX se mantenha entre 80 e 90. Legal. Ele pode bater um 98? Pode. Pode bater um 92? Um 73? Claro que pode. A maior probabilidade é que ele mantenha entre 80 e 90. Pouco mais, um pouco menos. Pode estourar um pouquinho mais. Pode ser um pouquinho menos. E pode ser muito mais.
aconteceu algo diferente, bate lá uns 120. Pode acontecer. Agora, a gente sabe que a probabilidade, a estatística está a nosso favor. E você operando com amostragem legal, analisando corretamente os dados, você vai estar operando com muita segurança. É claro que, se der errado, você vai estar com o seu stop loss lá. Um stop loss onde você aceita aquela perda, ela é gerenciada por teu capital, né? Você sabe que se tudo der errado, você vai ter aquele prejuízo, só que os seus ganhos são muito bons e vão pagar esse prejuízo. E tudo isso chama gerenciamento de risco. Né? É parte importantíssima da estratégia de metodologia. Então a gente sabe que a gente está operando aqui estatística do mercado. Né? Então a gente vai analisar dados, analisar a movimentação para tentar ficar o máximo dentro possível do que o mercado vem fazendo. Mas o mercado é soberano, ele faz o que quiser. Agora a gente sabe que a estatística funciona. Né? A estatística funciona sem dúvida alguma. Então a gente vai analisar vários dias. Então vimos mais um dia onde o 250 não é tão seletivo. No caso, um 180, 220 num dia forte vai se tornar até agressivo. Né? Então, e essa questão de você saber que você está lidando com a faixa de DX, por exemplo, assim como uma faixa de força, de movimentação, ela é importante para você saber o quê? Não é porque você está entrando com 250, por exemplo, de DX, que você... então, vários dias o 250 praticamente não utiliza aumento de posição. Ele entra e sai muito rápido, vamos supor, né, que você analisou. Mas alguns dias ele entra, ele vai precisar de aumento de posição. Então você precisa montar uma configuração que, por mais que na maior parte do tempo, essa configuração entrando com DX seletivo não utiliza aumento de posição, em alguns momentos ela vai precisar de aumento de posição. Então você tem que configurar o teu robô com certo espaçamento em aumento de posição, em range. Né? Então por mais tem gente que fala assim, como eu vou trabalhar com um DX bastante seletivo, eu vou colocar um stopzinho bem curto. Né? É uma estratégia que pode funcionar, mas tem que ser feita uma análise bem detalhada disso aí. Porque a gente sabe que por mais seletivo que você entre, movimentos fortes acontecem. E se você vai trabalhar com um DX seletivo, porém com um range muito curto, com um stop muito curto, você pode ser violinado muitas vezes, né? Pegar lá o teu stop e depois corrigir e você... Então, é muito importante deixar um espaço razoável para o preço trabalhar, para o preço se movimentar, o que é o normal do preço. Né? Então, o preço se movimenta, o índice sobe 1000 pontos, depois cai 500. O índice se movimenta bastante, até mais que o dólar, né? O índice ele tem uma forte volatilidade, uma forte movimentação durante o dia. Então, subir 1000 pontos, depois cair 1500, aí sobe mais 700, isso aí o índice faz todo dia. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de movimentação. Isso aí, as ferramentas estatísticas mostram isso para a gente. Não só no range, mas também na análise gráfica. Né? Então, é muito importante você estar preparado para cenários difíceis. Né? Nunca ficar esperando apenas um cenário aí fácil. Se eu operar com um DX de 300, ele não vai me dar calor. Até o DX de 300 pode passar calor. Então você tem que ali analisar vários dias, tanto de histograma, quanto de range, quanto de força, quanto de análise gráfica, para estar adaptado ali realmente o que você quer da tua configuração. Operar seletivo, fugir 99% do tempo, pegar todos os dados que nós temos ali e tentar ficar muito dentro da estatística do mercado e só ser surpreendido por ela quando realmente o mercado fizer algo muito atípico. Né? Então, você tem que levar isso em consideração, por mais que tua configuração seja conservadora. Né? Porque se você vai operar conservador, você vai efetuar menos operações. Tá? Então é fato, se você está operando seletivo, o DX ali 250, 300, você vai efetuar menos trades por dia. Ou seja, o teu stop loss, que é o teu stop máximo de perda, ele geralmente quando é um robô conservador, ele não vai ser pago, gerar um financeiro para pagar em um dia, 2. Geralmente leva um pouco mais de dias para você pagar um stop loss de um robô conservador. Então se você tem esse robô conservador que ele stopa a cada poucos dias, você pode ter um problema na tua relação custo-benefício, tua relação ganho e perda. Tá? Então é muito importante ter essa análise. Por mais que o robô seja conservador ou seja agressivo, a relação custo-benefício, tantos dias que ele leva para pagar um stop, o financeiro que ele faz por dia, é muito importante frente à frequência de perdas que ele vai ter. Se é uma frequência
alta ou uma frequência muito baixa, onde você vai conseguir gerenciar isso aí. Então tem que ser muito bem analisada essa questão, né? Não só porque eu estou trabalhando com um DX conservador, eu vou não ativar o aumento de posição ou vou ter um stop curto. Isso tem que ser muito analisado com os ganhos, porque você vai operar pouco também. Você vai ter uma assertividade muito grande, mas o muito grande não é 100%. É 99 ponto alguma coisa. Tem que considerar o 0, alguma coisa que vai acontecer no mercado, né? Então tem que ficar muito atento com essas questões, essas variáveis dos métodos operacionais, tá? Então beleza, a gente tem uma olhada bem rápida, né? Então a gente passou bem rápido aí no histograma DX. É claro que eu analisei aqui 2, 3 dias, tem que ser analisado vários dias. Então a gente tem todos os dias desde o ano passado, então você pode ter uma análise muito mais apurada e detalhada para conseguir fazer um uso do histograma DX e do teu ponto de entrada na operação de forma muito coerente, né? De forma muito ali, a gente diz, realmente precisa, tá? Beleza, então ok, então a gente viu ali por cima, né, que um DX ali de 250 a 300 no índice é bem, na média 25, é bem interessante como forma seletiva. Um DX mediano ali na faixa de 180 a 220 é bem razoável, né, na forma mediana. Mais agressivo que seria na faixa ali dos 140, 160, trabalhando agressivamente ali com um número grande de operações durante. Então a gente viu essas três faixas nas últimas semanas, por exemplo, tá? Só para a gente se basear. Então é isso que você vai fazer. Vou trabalhar na média 7. Abre o histograma, entra lá nos últimos 15, 20 pregões da média 7, analisa como está sendo, para você ver o que é agressivo, o que é conservador, quais foram as máximas, quais foram os dias que foram fracos, né? Aí você vai entrar no range stop. A gente analisou o range stop na última aula. Então a gente viu o range stop na média 25. A gente viu as máximas, viu as mínimas, viu as médias. Então 1690 aqui foi o máximo do ano. Um negócio muito forte, violento. Mas quais foram as máximas ali abaixo disso? Então se a gente desconsiderar essa máxima, que foi muito forte, como sendo nosso 0,1% de stop. Tá? E nós vamos pegar os outros dias que foram então 1.200, 1.300, 1.195, vamos ver, 1.300, 1.000, 1.100, então 1.200. Então no máximo, tirando aquele pico ali de 1.600, a gente teve 1.300. Então é bem razoável você considerar 1.300 como um ponto interessante do teu range stop, tá? Beleza, então você viu que as máximas ali estão oscilando entre 1.200 e 1.300, teve um dia só de 1.690 que você não vai querer fugir de tudo isso aqui. Você vai ter se você quiser fugir desse aqui, você vai ter um stop muito longo, e você viu que isso aqui acontece muito raramente, então você vai se adaptar. Então é um método para não, eu quero fugir de tudo que aconteceu esse ano, então você vai botar teu stop maior, tudo bem, sem problemas. Você colocando stop um pouco menor, você sabe que você vai estar um pouco sujeito aí a essa movimentação que já aconteceu esse ano, tá ok? Então é assim que a gente analisa, cada um faz a sua análise. Não, eu quero fugir de tudo, eu quero fugir de 99, eu quero fugir de 95, porque eu não quero deixar meu stop tão longo, financeiro e nem pontos, tudo isso aí tem que ser analisado, tá? Mas beleza, vamos considerar então um stop de 1.300 como muito seguro, né? Muito seguro pela movimentação que ele vem fazendo aí durante todo o ano. Beleza, então nós sabemos que variação DX da média a gente já analisamos o nosso range stop, e agora a gente vai então tentar parametrizar um robô de forma coerente ali, de exemplo, totalmente de exemplo. Não utilize ele em ambiente real, a gente está utilizando uma análise bem rápida aqui, né? É só para vocês terem uma ideia de como a gente vai conceber uma configuração, tá joia? Beleza. Então nós vamos agora, pessoal, para a nossa planilha. Essa planilha aqui é uma planilha bem importante, onde a gente vai colocar os aumentos de posição, tá? E ver os números de contratos que nós vamos colocar, e ele vai dar o stop financeiro para a gente. Qual o valor de stop financeiro se tudo der errado, para você adequar isso aí ao teu gerenciamento financeiro, teu gerenciamento de capital, né? Então beleza, então aqui a gente tem, nessa planilha que a gente desenvolveu, tem para o dólar, para o índice e para ações. Então vamos colocar aqui no índice, tá? Beleza, primeira coisa, nós temos o nosso range stop que a gente definiu, 1.300 pontos. Ok, 1.300 pontos é o percurso que a gente sabe que a gente tem que trabalhar. Agora a gente sabe que a gente pode
descontar do nosso range stop o ponto que a gente está entrando no trade, que é a variação DX. Então vamos considerar uma operação mediana, nem agressivo, nem muito conservador. Agressivo seria entre 120 e 160, conservador seria entre 250 e 300, mais ou menos, e mediano seria entre 180 e 220. Então vamos considerar uma variação DX de entrada na operação de 200 pontos na média 25, tá? Para ficar um padrão. 200 pontos na média 25. Então a gente pode tirar 200 pontos do nosso range stop de 1.300, porque a gente já vai entrar com no mínimo 200 pontos do mercado, do movimento andou. Isso no pior cenário, como eu expliquei na última aula, tá? O pior cenário seria a gente entrar com 200 pontos do movimento. Claro que ele pode já ter andado um pouco mais quando bater a variação DX de 200 pontos da média 25, tá bom? Beleza, pessoal, lembrando que eu estou falando aqui tudo muito rápido, para não tomar muito tempo de vocês, é uma compilação muito rápida, né? Então eu estou passando por cima de vários detalhes que no nosso material didático a gente explica bem devagar, bem didático, com exemplos. Então nosso material didático não é à toa que tem 20, 30 horas de vídeo aula, é porque a gente pega cada detalhe desse e esmiuça bem, e fala devagar, explica, é muito mais simples de entender. Aqui eu estou passando bem rápido para vocês terem uma noção geral aqui, né? É um curso realmente rápido, um mini curso mesmo para vocês, tá? Beleza. Então aqui no nosso ponto de stop, se era 1.300 o range, eu estou botando 200 de variação DX, então eu vou considerar 1.100. Então vou colocar aqui no meu ponto de stop 1.100. Esse é o primeiro ponto, tá? Então a gente sabe onde eu vou estopar minha operação. 1.100 pontos de índice. Lembrando que a média 25 é a média mais longa que nós operamos tradicionalmente, né? Então se você quer trabalhar com stops mais curtos, ranges menores, a gente recomenda médias mais rápidas, onde você vai ter um range stop bem menor, você vai ter menos aumentos de posição, então vai ser tudo diferente, né? E você vai ter um financeiro também mais baixo para você trabalhar. Então esse é um exemplo da média 25. Beleza, então nós vamos começar com um contrato e nós vamos colocar alguns aumentos de posição entre a nossa entrada, que é o ponto 0, até o nosso stop loss, que é o 1.100 pontos, tá? Então, esse percurso, nós vamos colocar alguns aumentos de posição. Como eu expliquei, acho que foi na aula 2, né? Os aumentos de posição servem para nós trabalharmos o trade dentro da operação, melhorando o nosso preço médio, para que no primeiro recuo e correção do preço e retorno do preço para a média, nós possamos sair com dinheiro, sair com o nosso lucro, tá? Então, ok. Então, nós vamos começar aqui na entrada da operação do ponto 0 com um contrato de mini índice. E nós vamos efetuar alguns aumentos de posição. Agora, isso é importante também observar. O aumento de posição é algo muito importante. Nós não podemos fazer aumentos de posição de forma indiscriminada, alavancando mais do que deve. Por quê? Porque tudo isso vai interferir no resultado financeiro do teu stop loss. Então, por exemplo, você tem 5 mil reais na sua conta. Você não vai fazer um robô onde o stop loss seja 5 mil. Porque se você tomar um stop loss e ele faz parte do operacional, mais cedo ou mais tarde, você vai perder tudo que você tem para operar. Game over. Tá? Então você tem que ter a consciência que você precisa operar configurações que tenham um gerenciamento de risco correto. O que é? Que você possa operar e se acontecer aquela perda, você vai ter capital ainda para continuar operando e a configuração, se a configuração for coerente, for boa, desenvolveu em base estatística, você vai ter mais ganhos do que perdas no médio prazo. Né? Muito importante isso aí. Então tem que fazer essa análise, pessoal. Tem que botar configuração na planilha e tem que ver se ela está de acordo com o teu capital. Né? Então tem clientes que operam robôs com stops muito altos. Por quê? Porque eles trabalham com mais contratos e têm um capital muito grande. Cada um opera de acordo com o seu capital. Tá ok? Cada um opera de acordo com o seu capital. Beleza. Então vamos lá. Então se eu tenho um percurso de 0 a 1.100 pontos para efetuar aumento de posição, vamos considerar então, entre esse percurso, como a média 25 é a média mais longa no índice que a gente trabalha, então requer um pouco mais de aumento de posição, porque esse percurso é maior. Então vamos considerar aí de 3 a 4 aumentos de posição. Tá? Então beleza. Primeiro aumento de posição, então, vamos colocar ali na faixa do 200. Então 200 pontos contra a nossa operação, nós vamos efetuar um aumento de posição.
Segundo aumento de posição, eu geralmente coloco ali um pouquinho mais do que os 200. Então, se eu fiz o primeiro aumento com 200, vou colocar o segundo aumento com 300 pontos. Então, seria no 500 pontos em relação à minha entrada, tá? Então, esses pontos aqui é em relação à minha entrada na operação. 200 pontos depois da minha entrada, 500 pontos depois da minha entrada, ou seja, 300 pontos depois do meu primeiro aumento. Terceiro aumento, se eu utilizei 200 pontos, 300 pontos, vamos colocar aqui o segundo aumento de posição, 400 pontos depois do meu aumento aqui, então seria no 900. Beleza, então, bem simples, pessoal, 3 aumentos de posição, 200, 500, 900 e eu stop no 1.100 pontos, tá? Então, são 3 aumentos de posição. Vou colocar aqui um aumento de posição que eu considero mínima relevância. Né? Então o que é? Se eu estou com um contrato, eu coloco mais um no 200. Se eu estou com 2 contratos, olha, apareceu aqui, ó, 2 contratos, aqui aparece o preço médio, foi por 100, tá vendo? Então no 200, quando ele pegou essa minha posição, meu preço médio estava no 0, foi para o 100 em relação à entrada, sempre, tá, galera? O preço médio em relação à entrada. No 500, se eu estou agora com 2 contratos, eu vou colocar mais 2. Meu preço médio veio para o 300 em relação à entrada e agora eu estou com 4 contratos. Tá? No 900, se eu estou com 4 contratos, eu coloco mais 4. E agora eu fico com 8 contratos, trouxe o meu preço médio para os 600 pontos. Olha que legal. Eu estava com o preço médio no 0 na minha entrada e eu melhorei 600 pontos do meu preço médio. É claro, o preço está no 900, pegou esse médio de posição, ou seja, eu estou a 300 pontos do meu preço médio. Mas eu estou melhorando o meu preço médio. E quando o preço recuar, eu vou sair da operação. Tá? Então eu fiz 3 aumentos de posição em pontos coerentes. Isso aí você vai ganhar experiência disso de acordo com a análise da movimentação, como está funcionando, volatilidade, tudo isso aí, tá? Isso aqui não é algo fixo, galera. Isso aqui eu tenho vários robôs com vários aumentos de pontos diferentes, uns com mais contratos, outros com menos relevância, né? Então isso aqui é apenas um exemplo desses pontos de pontos. Você pode colocar, em vez de 3 aumentos, 4, 5, 6, pode fazer o que quiser. Lembrando que cada vez que você põe mais aumentos, você fica mais pesado na operação, tá? Beleza. Então, nesse robô, eu fico com no máximo 8 contratos de índice. Eu tenho um stop loss em 1.100 pontos e o stop financeiro da operação, se tudo der errado, fugiu, o preço fez uma movimentação muito forte, atípica, eu vou ter R$800 de perda, tá ok? Então isso é a configuração. Então aqui a gente viu onde vai ficar os preços médios, se está legal, número de contratos, pontos de aumento, ponto em pontos de stop e o stop financeiro da operação, tá ok? Tô botando aqui no máximo 8 contratos, não é um aumento de posição discriminado, não é algo que vai quebrar a tua conta, não, é algo que você está fazendo pensando em todos os detalhes. Então tem muita gente que fica falando mal de aumento de posição, né? Que aumento de posição só serve para quebrar a conta, aumento de posição uma hora vai dar errado. Pessoal, aumento de posição indiscriminado vai dar errado. Você fica aumentando sem saber sem saber os pontos corretos, sem gerenciar o número de contratos, sem saber até onde você vai na operação. Agora, nosso trade não, nossa metodologia é totalmente consciente, coerente, baseada em matemática, estatística e probabilidade, né? É tudo calculado. Tá? Então o robô vai executar o que a gente calculou antes. Se o preço fugir, a gente sabe quanto que a gente vai perder. E isso está gerenciado pelo nosso capital, pelos nossos ganhos, pelo custo-benefício, pelo retorno do robô, tudo isso aí. Tá? Então, aqui não é brincadeira. Para mim nem existe essa questão de quebrar a banca. O pessoal ficar falando isso aí é para amador. Quebrar a banca é para amador. Tá? O cara que quer trabalhar de forma séria, não existe esse negócio de quebrar a banca. Tá? Isso é a maior bobeira que pro cara, é pro trader que não sabe o que está fazendo. Tá? Quem sabe o que está fazendo, quem opera da forma correta, isso aí não existe. Beleza, então nós temos aí uma configuração montada. Vamos lá, vamos mostrar para vocês então como que a gente vai configurar no nosso robô. Eu vou mostrar como é extremamente simples a configuração do nosso robô. Então vamos começar aqui na plataforma SmartBot. Beleza, então eu vou passar também bem rapidamente
plotando aqui as configurações. Não vou explicar todos os campos aqui, tá? Nosso material didático explica exatamente cada campozinho disso aqui. Mas beleza, então o básico da configuração. O código, no caso aqui, é o nosso índice, na SmartBot é o in%, tá? Que é o código do índice para qualquer rolagem, né? Ele vai rolar automático. Quantidade de contrato inicial, um contrato, tá? Então um contrato na boletada inicial, beleza. Então gráfico de 1 minuto, distanciamento da média, média, número de períodos, é a que a gente está estudando, 25 períodos, a média de 25 períodos. Variação dx da média, qual que a gente acordou lá? 200 pontos da média 25. Então, a variação dx da média que a gente vai entrar, 200. Então, toda vez que o preço abrir 200 pontos de variação da média 25, seja para cima ou para baixo, a gente vai entrar na operação, tá? Ok, vamos lá. Critérios de aumento de posição. Então, aqui nós vamos colocar os pontos de aumento de posição. Quais foram os pontos? É o que está aqui, ó. 200, 500 e 900. Então a gente vem aqui e coloca 200, 500, 900. Pronto. Os pontos de aumento de posição estão selecionados. Contratos por aumento de posição. O que são? São esses aqui, ó. 1, 2, 4. São os contratos que você vai aumentar a sua posição em cada ponto desses. Também separado por vírgula. Então é 1, 2, 4. Cada um referente a esses pontos aqui. Separados por vírgula e sem espaço, tá, galera? Ok, a entrada a gente pode selecionar a mercado ou a limite, fica a critério de cada um, tá? Não vou explicar o que é cada um agora nesse momento, porque leva bastante tempo para explicar, mas é bem simples, a mercado e a limite, depois a gente pode conversar sobre isso. O critério de aumento de posição a gente geralmente deixa no book, ou seja, vai ser executado somente nesse ponto, né? Ok, critérios de saída. Aqui é o nosso stop fixo de ganho, galera. A gente não conversou muito sobre o ganho, mas nós somos scalper, né? Então, nesse primeiro momento, você precisa saber isso. Nós vamos buscar poucos pontos em muitas operações. Então, o que a gente trabalha de ganho? Varia aí de 20 a 50 pontos de índice, tá? Então, claro, tem robôs que ganham um pouquinho mais, tem estratégias com robôs com ganhos maiores, né? Mas o menor que a gente considera ali é em torno de 20 pontos de índice e a média vai ficar ali entre 40, no máximo 50 pontos. Então, vamos considerar ali um ganho de 30 pontos, tá? 30 pontos é bem razoável uma operação scalper. Se bem que esse robô é mediano, vamos considerar 35 pontos de ganho, tá? Então, cada vez que o preço fizer 35 pontos de ganho, nós vamos sair da operação com ganho. Stop fixo de perda, esse aqui é o nosso stop loss. Então esse aqui é aquele 1.100 pontos, ó. É esse aqui que a gente configurou e a gente analisou pelo range stop, tirando nossa variação DX. Beleza. Então nós vamos colocar aqui 1.100 pontos. Opa, 1.000 não, 1.100. Ok. Em relação à primeira entrada, né? Então é o stop da operação. Saída por distância, também não vou entrar em detalhes, mas esse saída por distância, pessoal, é o seguinte. Lembra quando eu falei que quando o preço voltar para a média, a gente vai sair da operação? Acho que eu falei isso aí nas primeiras aulas. Essa é um filtro de segurança. Então o preço subiu, a gente aumentou a posição. Quando o preço tocar na média, nós vamos sair da operação. Esse é um método, você pode utilizar isso ou não. É uma saída de segurança. Você pode utilizar esse filtro de segurança ou não utilizar, né? Se você não utiliza, você fica um pouco mais pendurado na operação se o preço não der o teu ganho. Então, há métodos que utilizam esse filtro de segurança e outros métodos que não utilizam. Então, depois a gente pode conversar também sobre isso aí. É uma questão aí bem importante, mas que leva uma aula só para falar sobre isso, né? Bastante tempo, então não vou entrar em detalhes agora. Mas vamos deixar selecionado aqui então esse filtro de segurança. Quando o preço retornar para a média, a gente vai sair da operação, esteja com ganho ou no 0 a 0 ou com uma pequena perda. É um filtro de segurança. Então você vai selecionar aqui, ó, média móvel, variação de x0, saída menos 0. Eu também não vou explicar em detalhes aqui, mas aqui está configurado como quando o preço voltar para a média, eu vou encerrar minha operação, tá? Beleza. Restrições de horários. Então você pode colocar aqui 9h25. Por quê? Porque é quando forma a média 25 no dia, né? Então a gente está falando com média 25. Então, quando formou a média no dia, os primeiros 25 minutos, eu vou iniciar a monitoração do mercado. Eu vou monitorar o mercado e vou começar a operar às 9h25. E até que horas eu vou operar? Aí fica a teu critério. Você tem que analisar o mercado, ver
até que momento eu quero ficar dentro do mercado, né? Uma coisa importante que também não dá para conversar em detalhes agora é o que? Quanto mais tarde vai chegando, mais para perto do fechamento do pregão, menos tempo você tem. Então nós sabemos que nós entramos na operação no sentido contrário e nós temos que esperar o preço retornar, fazer um recuo. Se você opera muito para o final do dia, você não tem tempo naquele dia de esperar o preço recuar. Então, por isso que a gente não gosta de operar muito para o final do dia, né? Porque a gente sabe que a cada hora a gente tem menos tempo para esperar o preço recuar. Tá? Então vamos colocar aqui que a gente opera até umas 16 horas, vai? Por aí. Isso aí também é bem particular de cada método, tá, pessoal? Então tem métodos que a gente opera aí até as 13, até as 14, ou só opera de manhã, ou só opera à tarde. Vamos botar uma configuração genérica aqui até as 16 horas. E aqui é o horário de eliminação de posição. Então, se você continuar posicionado às 17h30, o robô vai encerrar a sua posição, porque você é day trade. Esse robô vai funcionar apenas day trade, né? Não vai levar a posição para o dia seguinte, tá? Então, beleza. Então, extremamente simples, galera. Então, você viu aqui, ó, nós configuramos o ativo, número de contratos inicial, média, variação DX, pontos de aumento de posição, contratos por aumento de posição, o nosso ganho na operação, 35 pontos, o nosso stop loss, onde a gente considera que a gente não quer ficar dentro da operação porque aconteceu algo atípico, 1.100 pontos, a saída por dias da média, um filtro de segurança e as restrições de horários, onde quando você vai começar, aonde você vai encerrar as entradas e onde você vai eliminar a posição se você continuou posicionado mesmo após o horário final de entradas, né? Então, como que é esse horário? Às vezes a pessoa não entende muito bem, mas o que que é? Vamos supor que você entrou na operação às 15h30, estava no horário de entradas, tá? Só que o trade ficou longo, não saiu da operação, deu 17h30, ele vai zerar a tua posição com ganho, com perda ou no 0 a 0. Ele vai encerrar a sua posição, tá? Agora, se você fez uma posição às 15h30 e às 15h40 encerrou a operação e o mercado continuou monitorando para ver se tem oportunidade, depois das 16 ele não monitora mais. Ele não vai efetuar novas entradas depois das 16 horas. Ele deixa de monitorar o mercado. Tá bom? Beleza. Agora vamos lá no nosso robô de MetaTrader 5, mostrar para vocês como é extremamente simples também aí a configuração. Então aqui você vai colocar o nome, ó, Robô Invest, exemplo. Critérios de entrada, contrato inicial, um contrato, pronto, está configurado, é só dar 2 cliques aqui, ó, e botar um contrato. A limite ou a mercado, você pode configurar aqui também, beleza. Média principal, aqui você vai colocar, média principal, número de períodos, 25, é o que a gente está colocando ali, estudou. Variação DX da média, é a variação de 200, ok, então média 25, variação DX 200. Beleza. Que mais? Critérios de aumento de posição. Ativar aumento de posição? Sim. Pontos por aumento de posição. Aqui você vai colocar a mesma coisa. Ó, 200, 500, 900. Separado por vírgula, sem espaço. Contratos por aumento de posição. 2 cliques, 1,2,4. Tranquilo, simples, galera. Tá? Então aqui ativou o aumento de posição, sim ou não. Pontos por aumento, contratos por aumento. Critérios de saída, stop fixo de ganho em pontos a limite. Então você vai colocar aqui, ó, ganho. Quantos pontos? 35. É o que a gente estipulou lá, né? E no mesmo do robô da SmartBot, 35 pontos. Stop fixo de perda, o nosso stop loss. Então nós vamos selecionar aqui 1.100. Ok? Está configurado. Vamos lá, bem simples, não tem segredo. Saída por distância é aquilo que a gente selecionou lá, aquele filtro de segurança, mesma coisa. Média acionado, média móvel 00, que a gente não vai explicar agora, mas isso está considerando que toda vez que o preço voltar no toque da média, ele vai encerrar a operação. Ok. Realização parcial, não vamos trabalhar com isso agora, tá? Então o nosso robô de MetaTrader 5 tem algumas funcionalidades bem interessantes que não tem na SmartBot, que é o que? Realização parcial, break-even, trailing stop, né? E outras funções aí de restrições de horário, janelas de horários, tá? Então são funções muito importantes, mas que nesse momento, como a gente está fazendo uma questão mais básica, nós não vamos mostrar, tá? E todos os outros parâmetros que tem na SmartBot aqui tem também. Você pode colocar os horários, ó. Aqui então vamos colocar 9h25.
até as 16 horas, encerra a operação igual lá, ó, 17h30, tá? Então, tudo exatamente igual ao que está ali na SmartBot. Aqui tem mais algumas funções interessantes, você pode colocar janelas de horário para operar em outros horários, tem aquelas novas funções de realização parcial, break-even e tal, mas como a gente quis criar um robô básico e igual na SmartBot aqui, exato, aqui está configurado então exatamente o que a gente fez na SmartBot, está configurado aqui no nosso robô de MetaTrader 5, muito simples, galera, não tem segredo, é extremamente simples. O legal é fazer o que? É você entender, pessoal, que o mercado é dinâmico, né? O mercado é dinâmico, que você precisa analisar, você precisa entender a movimentação, você precisa entender os parâmetros, como eles funcionam, você precisa analisar os dados que são gerados diariamente para conseguir fazer configurações interessantes, configurações seguras, com gerenciamento de risco correto. Isso funciona demais, galera. Funciona muito bem. A gente está mais de 3 anos operando essa estratégia, dia após dia, tendo resultados fantásticos, né? Então, é isso aí. Agora, você pode utilizar o nosso robô e perder dinheiro e não ter sucesso no médio prazo? Pode. Por quê? Porque é você que vai parametrizar o robô. Se você não fizer da forma correta, se você não analisar o que o mercado está fazendo na estatística, não analisar as funções, não gerenciar teu risco da forma correta, não analisar configurações que tem um custo-retorno legal, né? Você pode ter prejuízo. É mercado de renda variável, tá? Então é muito importante. Então, pessoal, a gente está aqui, a gente já viu muita gente entrar e não conseguir e desistir. Muito, pessoal, muitas pessoas. E isso não é só com a nossa ferramenta, o mercado de bolsa de valores, né? Então, você pegar pessoas que operam manualmente ou que operam automatizado, que entram, tentam, não conseguem e desistem, porque não conseguiram resultados, né? Agora, nós temos milhares de traders que estão operando com a gente há muitos anos, que conseguem resultados fantásticos, mudaram de vida, operando nossa ferramenta. Eu opero diariamente isso aqui há 4 anos, galera, e ganho dinheiro todo dia. Por que uns conseguem e outros não conseguem? Então, eu vou tentar fazer um vídeo falando mais sobre isso aí, porque é uma coisa muito importante isso aí, tá? Então, se você vê, não apenas a nossa estratégia, do nosso método, de outros métodos que a gente sabe que também funcionam e pessoas conseguem, pessoas não conseguem, e por que isso acontece? Isso é uma questão muito importante de você entender, às vezes antes até de começar, ou quando você está, né, naquele, estou tentando, não estou conseguindo, o que eu estou fazendo de errado, né? Pessoal, isso aqui não é uma ciência exata, todo mundo que fizer isso aqui vai conseguir, não, mas uma vez que você aprende, realmente tem a noção do todo, e o mais importante, pessoal, não é você saber exatamente o que o mercado faz, o que ele vai fazer, a estatística, o tão importante quanto saber isso, a metodologia, a técnica operacional, é você gerenciar o teu risco, porque uma hora vai dar errado, uma hora você vai ter o loss. E esse loss tem que ser suportável. Então eu já vi muitas pessoas que ganham, mas não gerenciou o risco. E quando perde, entrega o que ganhou. Então, tão importante quanto você saber muito da técnica, saber muito da matemática, da movimentação, é você saber que toda a configuração, por melhor que ela seja, vão ter perdas. A perda faz parte do operacional e tem que fazer parte. E você tem que estar preparado para ela. E quando ela vier, ela vai levar uma pequena parte do seu lucro, né? Então, esse gerenciamento é o fundamental para você ter resultados não apenas no curto, mas no médio e longo prazo. E é nesse ponto que a maioria que não consegue resultados positivos se perde. Porque só sabe ganhar, não sabe perder. E quando perde, não suporta. Tá? Então, pessoal, eu vou tentar fazer mais um pouquinho aí, conversar um pouquinho mais sobre isso aí, que é muito importante. Então, às vezes a gente ensina muita parte técnica, matemática, estatística, e como configurar, e é tudo divertido, é bonito, mas o cara não se atém num ponto muito importante, que é o gerenciamento de risco. Isso é o ponto, um dos pontos fundamentais para o cara ter sucesso e o cara não conseguir e desistir. Porque uma vez que o cara está gerenciando errado o risco,
ele não vê muita perspectiva. Porque ele ganha, perde e não é suficiente. E o cara não vê perspectiva. Por quê? Porque está errando num ponto crucial ali. Ele não está errando na estatística, está errando no gerenciamento da operação, no gerenciamento de contrato, gerenciamento de capital. Isso aí pode quebrar mesmo, cara, porque ele não está fazendo a coisa certa. Tá bom? Pessoal, mais uma vez ficou um pouquinho mais longo do que eu queria o vídeo, mas eu acho que foi legal. Conseguimos terminar essa parte ali de configuração, né? Então foi bem bacana. 4 aulas aí que a gente conseguiu detalhar, né, bem rapidamente o nosso processo de operação, né, desde ali do início de como a gente concebeu, até a questão mais teórica, até entrar na parte prática, até efetivamente configurar um robô em todos os seus detalhes ali, tá? Claro, não consegui entrar muito detalhadamente em algumas questões que são importantes, mas o nosso material didático, quando você contrata um plano mensal, trimestral ou vitalício, você vai receber todo o material. Então fica tranquilo que questões que a gente passou batido aqui no nosso material a gente vê em muitos detalhes. Então não se preocupa quanto a isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, de verdade. Foi bem interessante aí essas 4 aulas aí. Espero que tenha ajudado vocês. Quem não conhecia ainda passou a ter uma noção maior. Quem já conhecia, às vezes teve algum insight, melhorou alguma coisa que ainda estava na dúvida. Sempre quando a gente revê, a gente sempre melhora o operacional, entende algum detalhe que tinha passado batido. Então espero que tenha ajudado todo mundo aí a essas 4 aulas, tá bom? Obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.